Bom, vou falar um pouquinho aqui agora de cada um dos projetos que a gente teve de mobilidade, na ordem que eles foram aparecendo, e algumas coisas que a gente resolveu, algumas manhas que a gente faz também um pouquinho. Então, o primeiro projeto que deu entrada na mobilidade no grupo JBS foi justamente o projeto de rastreabilidade bovina, que começou com algumas telinhas, algumas poucas telinhas, e depois deu uma boa ampliada, né? Então, explicando um pouquinho de rastreabilidade. A rastreabilidade bovina é o que garante que aquela picanha que você está comprando na prateleira do mercado veio de determinado boi, certo? Então, ela garante todo o processo, garante que você saiba todo o processo por onde passou aquele produto. Neste projeto aqui, nós temos um problema grave que é o ambiente. Então, esse sistema ele roda no ambiente do abate. É um ambiente úmido, quente, não muito agradável para um desktop, por exemplo, um computador normal. Por isso que nós utilizamos o dispositivo móvel. O dispositivo móvel ele é robusto, ele é bem vedado. Então, algumas das coisas que a gente faz. O boi, então, ele chega, ele vai ser abatido, e aí é feita a leitura do brinco. A leitura do brinco, o SysBob, que é o registro do boi no governo. Esse brinco ele tem um código de barras, que então é lido por um coletor de dados normal, com código de barras, e aí o nosso boizinho é criado no sistema. Posteriormente, um outro operador faz a tipificação do boi, que verifica se ele é gordo, qual o nível de gordura dele, quantos dentes ele tem, qual o sexo dele, e vai adicionando informações, agregando informações àquele produto. Posteriormente tem a parte de endereçamento das carcaças, que também é bastante importante para o governo. Todos esses passos, na verdade, são praticamente exigências hoje do governo brasileiro. Então ele precisa saber onde o boi estava, em que câmera ele estava, com quais outros bois ele estava junto e tudo mais, inclusive desde a parte da fazenda. Tem a leitura do pH, que também é muito importante. A gente tem alguns mercados que só aceitam bois que estão com a carne com pH de 5,4 a 5,8, por exemplo, a União Europeia. E é importante para a gente saber quais os bois que a gente pode mandar para lá, por isso que a gente utiliza também essa leitura de pH. Nesse sistema, a gente faz integração também com algumas impressoras térmicas via Wi-Fi, imprimindo umas etiquetas que vão no garrão do boi, no tendão do boi. Vou mostrar uma foto para vocês aí só do ambiente. Não sei se dá para visualizar legal de longe, mas assim, dá para ver ali o chão com bastante sangue, né? Então, normalmente a gente vê coletores de dados aí com bastante sangue na tela, sujeira. É um ambiente bem complicadinho se a gente pensar em tecnologia. Mas quando a gente pensa num dispositivo vedado, robusto, não temos tantos problemas. Nessa outra imagem você pode ver o rapaz utilizando um aparelho que, se eu não me engano, eles chamam de pH-metro, que é para medir a acidez da carne. E o outro rapaz ali atrás, ele está justamente entrando com essas informações no sistema. Bom, posteriormente a esse projeto, a gente teve o projeto de WMS, que é o nosso sistema de gerenciamento de estoque. Fica muito complicado pensar num sistema de gerenciamento de estoque sem a mobilidade, né? Mas a gente já tinha um sistema de gerenciamento de estoque implantado na ERP. Mas tinha o quê? Tinha a paletização, tinha o endereçamento, mas é sempre complicado. Então, por exemplo, na paletização, nós tínhamos um local de paletização lá para ser paletizados. Hoje não, hoje a gente utilizando mobilidade, a gente consegue fazer a paletização em qualquer lugar do depósito. Mas aí você me pergunta, mas e a impressora? Não, nós utilizamos umas etiquetas pré-impressas, ele somente associa. Já criei a etiqueta, ele associa as caixas, a etiqueta, em qualquer lugar do depósito. Então, morreu a necessidade de ter uma área de paletização e ainda ajuda ele a poder separar produtos e dividir pallets lá dentro do depósito. Outra coisa é o picking, a busca de produtos. Você imagina duas pessoas buscando produtos dentro do centro de distribuição com uma listinha de compras na mão? É complicado, principalmente quando você indica onde ele tem que pegar o produto, né? Porque duas pessoas podem pegar o mesmo produto. Com mobilidade não, ele já vai informando qual que é o produto a ser pego agora, qual que é o próximo produto, e fica muito mais simples, né? Ele consegue também dentro do centro de distribuição, dentro das câmaras de estoque, já consultar os produtos, os boxes, a gente tenta deixar uma visãozinha
bonita para ele de um box, de quais os pallets que estão no fundo, né, aqueles que ele não consegue fazer leitura, a gente já apresenta para ele na tela também. O que mais? O inventário é outro ponto que é essencial. Como que você vai fazer um inventário dentro de um depósito sem mobilidade hoje em dia? Você ia ter que levar um notebook ou um desktop preso numa bateria de carro ou alguma coisa do tipo. Recebimento de produtos, a gente faz integração com as balanças já do dispositivo móvel também via Wi-Fi, já recebendo peso. Às vezes a gente tem um dispositivo móvel só a cada duas câmeras, perdão, cada duas docas, porque a gente não tem todas as docas em uso ao mesmo tempo. Então a gente pode ter um dispositivo só em duas docas. Na hora dele fazer o uso de uma balança, ele só faz a leitura da balança. Quando ele troca de balança, ele lê a outra e pronto, já consegue pegar o peso da balança via Wi-Fi também e entrar com o produto que está sendo pesado. Na expedição a gente tinha um problema muito grave, que era o cara ficar lendo as caixas para fazer a expedição, só que não tem nenhuma tela para ele, para ver se realmente ele está lendo as caixas certas. Então quando acontecia um erro no sistema, ele não via o erro e continuava lendo as caixas. Então aquele cara às vezes errava na segunda caixa e ficava 65 caixas lá, fazendo leitura sem efeito nenhum, né? Então, com mobilidade, a gente tem isso na cara dele, a gente tem na mão dele, a gente pode bipar, a gente pode dar uma mensagem de erro para ele, fica muito mais fácil. Aqui é um exemplo de tela só para lembrar um pouco aquilo que eu disse de usabilidade. Então, vocês veem que, por exemplo, o produto, que é o campo mais importante para ele nessa tela, está lá, destacado em negrito e bem grande. E o fluxo da tela corre exatamente como eu disse para vocês. Então, ele faz a leitura do pallet, ele faz a leitura do box que ele pode guardar e já é apresentado para ele de lado todos os boxes e cada um dos pallets que estão lá no box, caso ele queira consultar. Ele seleciona então com o próprio dedo qual a posição que ele está colocando e dá um endereçar com Enter. Sem mais complicações, sem usar a caneta se possível, num processo normal. Esse WMS ele tá sendo desenvolvido, não, ele está sendo melhorado agora para um centro de distribuição nosso, que a gente está começando na Argentina, um centro de distribuição todo automatizado. E ele está tendo uma quebra de paradigma muito grande, que é você mudar o operador escolher o que ele vai fazer, para a gente escolher o que o operador vai fazer. Então, a partir de agora, os operadores só vão receber ordens. Então, pegar o produto tal, naquele endereço tal, na câmara tal, e levar até onde. Então, o sistema vai escolher tudo para ele. Ele vai ser simplesmente um robozinho. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer a troca também por um robozinho para ter certeza de que está tudo certo. Outro ponto é a coleta de informações estatísticas. Nesse projeto a gente está adicionando um negócio legal que é ele poder ler tudo que ele usa. Então ele está com o coletor de dados na mão e ele vai usar uma empilhadeira, ele lê a empilhadeira. Ele está com o coletor de dados na mão e ele vai precisar de 3 assistentes, ele lê os assistentes. Simples, um crachazinho, um código de barra em cada equipamento. Para que isso? Para a gente ter informações estatísticas. Só para ter informações estatísticas de performance de pessoas, de uso do equipamento, de quem estava usando.